Então, meus irmãos, semana passada, a gente está falando sobre o que é ser igreja, a importância da igreja. E aí a gente começou a olhar para o livro de Atos, diante disso. E hoje a gente vai dar continuidade dentro do livro de Atos. Então a gente começou lá em Atos 1, a gente viu sobre o retorno de Jesus Cristo aos céus. Após isso a gente viu a escolha, de Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Após isso, para ficar ali completo os 12 apóstolos. Após isso nós vimos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí a pregação de Pedro, e naquela pregação de Pedro ali, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho, Após isso, nós analisamos na palavra também, ali em Atos 2, como viviam os primeiros cristãos, os primeiros convertidos. Já no capítulo 3 de Atos a gente viu um momento onde Pedro, junto com João ali, eles curam um coxo de nascença, Eles vão chegar ali, eles curam aquele coxo. E após isso eles pregam para a igreja ali, eles trazem uma pregação. E naquela pregação ainda mais pessoas se convertem, E aí já mais ali em torno de mais 2.000 pessoas se convertem a Cristo Jesus. Então, quando a gente chega ali em Atos capítulo de número 4, nós vemos no versículo de número 4, falando que já eram quase 5.000, já era em torno de 5.000 os cristãos, da época. Então a gente vai vendo que é algo realmente onde o Espírito Santo vai agindo em todo o tempo. O Espírito Santo foi agindo, vai agindo na vida daqueles primeiros cristãos, foi utilizando os apóstolos, aqueles que eram discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus, para que a igreja de Cristo fosse crescendo cada vez mais e mais, E aí, aqui em Atos 4, ainda a gente vê que Pedro e João eles são presos, mas quando eles são presos, eles ficam de frente ali ao Sinédrio, aos mesmos homens que prenderam e que mandaram matar Jesus, Ele fica ali diante daqueles homens. Aqueles homens mandam que eles parassem de pregar o Evangelho, que eles parassem de falar sobre Jesus. Eles dizem que era impossível eles fazerem isso, porque eles viram quem era Jesus, caminharam com Jesus, e eles tinham que pregar essa verdade, levar essa verdade à frente. Independente de quem fosse, todos deveriam ouvir essa verdade. E realmente naquele momento o Sinédrio fica sem poder ter o que fazer, Porque realmente até o mesmo Sinédrio viu, eles curando aquele coxo de nascença, eles viram tudo acontecendo, então não tinha mesmo o que ser feito, não adiantaria prendê-los, porque outros continuariam pregando. Então eles tentam ali colocar medo neles, só que não dá certo, Não dá certo, a gente sabe que não dá certo. Mesmo eles tentando colocar medo neles, não adianta. E aí a gente finalizou a semana passada, aí em Atos 4, no finalzinho aí, A gente finalizou Atos 4. A última parte que nós vimos foram os versículos 36 e 37 de Atos 4, onde diz aí, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como se tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse Barnabé aí, meus irmãos, ele vai ser um homem muito importante, para o continuar da história. Esse Barnabé é aquele que vai ser assim, um pai na fé para Paulo, Aquele homem que vai chamar Paulo, que vai levar Paulo para a sua primeira viagem missionária. Então é alguém muito importante aí no continuar da história, E aí, antes de nós entrarmos em Atos 5, vamos orar mais uma vez, para a gente entrar aí em Atos 5 e dar continuidade? Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez. Nós iniciamos o nosso estudo em oração.
Nós louvamos a Ti realmente porque o Senhor é santo, digno de todo louvor e adoração, ó Deus. E agora nós queremos continuar estudando a Tua palavra, Pai. Realmente conhecendo ainda mais sobre a Sua igreja, conhecendo ainda mais, Pai, sobre a Tua palavra. E que este momento seja um momento onde nós verdadeiramente, ó Deus, possamos nos entregar de coração e aprender com o Senhor, aprender com a Tua palavra e aprender realmente a ser igreja, Deus. Assim nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente vê aí algo acontecendo, né? A palavra, ela está sendo pregada, né? E ali em Jerusalém a palavra estava sendo pregada, né? Então a gente precisa entender isso. Neste momento, até este momento aqui, eles estavam em Jerusalém, vivendo em Jerusalém, né? Os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, os 12 ali como um todo, né? Eles viviam em Jerusalém, né? Estavam habitando ali na cidade de Jerusalém. E o que acontece? Algo acontecia na igreja. E se tornou um costume dos irmãos da igreja fazer o quê? Fazer o que Barnabé fez aqui. Ele tinha um campo, né? Ele tinha um lote, um pedaço ali, e ele vendeu. E tudo aquilo que ele recebeu da venda daquele campo que ele tinha, ele entregou aos apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos pudessem cuidar, né, dos órfãos, das viúvas, cuidar daqueles que não tinham nada. E isso era algo costumeiro dentro da igreja. A gente vê isso sendo falado aqui do próprio Barnabé. Um pouco antes também, a gente olha lá, aqui ainda em Atos 2, a partir do versículo de número 42, a gente vê falando sobre isso também. O final de Atos 2 fala, né, que eles perseveravam unânimes, né, no partir do pão, de casa em casa, né, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. A gente vê que eles faziam isso, né? Eles sempre estavam ali ajudando uns aos outros, né? Atos 2, versículo de número 45 diz aí, ó, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então eles sempre se ajudavam. Os primeiros cristãos, eles tinham sempre esse foco de ajudar uns aos outros, né? Realmente de fazer o que fosse possível para ajudar uns aos outros. Então isso se tornou algo comum, né? Junto ali, os cristãos, eles tinham essa prática em comum. Só que o que acontece? Nós sabemos que alguns que ali estavam queriam fazer bonito, né? Ou queriam muitas vezes que as pessoas apenas se orgulhassem delas, né? Ah, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Só que não era isso que Deus esperava, né? Deus esperava que uns ajudassem os outros de todo o coração, né? Realmente se prontificassem a ajudar de verdade. E aí a gente encontra aí em Atos 5 um casal chamado Ananias e Safira. E esse casal aí, meus irmãos, eles fizeram, né, eles tentaram ser essas pessoas que ajudam, mas que omitem ao mesmo tempo, né? E vamos ler aí esse início de Atos 5, que diz aí, ó. Atos 5, a partir do versículo de número 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão.
No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então o que acontece aí, né? A gente vê então, meus irmãos, que Ananias e Safira, eles mentem, né? Eles mentem ali para os apóstolos, eles mentem para a igreja. Por quê? Porque Ananias e Safira, eles venderam um campo que eles tinham. Eles venderam um pedaço de terra que eles tinham. E eles levaram, né, de certa forma, o valor aos pés dos apóstolos ali, né? Só que o que acontece? Eles levaram mentindo, né? Eles falaram assim, a gente vendeu por esse valor, né? Só que o que eles fizeram? Eles entregaram um valor e esconderam outro. Isso eles mentiram. Eles poderiam, meus irmãos, nesse momento ter falado assim, a gente vendeu aqui o nosso campo por 10 moedas, a gente vai dar 5 e vai ficar com 5, tá bom? Eles podiam ter feito isso, mas eles mentiram. É como se aqueles tivessem feito o quê? A gente vendeu apenas por 5 moedas, entende? Sendo que eles tinham vendido por 10. Então eles, por terem mentido, Pedro chega diante de Ananias e diz ali para Ananias, né, que a mentira dele foi Satanás enchendo o coração dele, né? Então Satanás encheu o coração dele para que ele mentisse. E não mentisse a qualquer um, mentisse a Deus, né? Então naquele momento, o que acontece? A mentira de Ananias o levou à morte. Então, ao passo de que quando Pedro está conversando com ele ali, Pedro realmente, ao apontar o pecado de Ananias, o que acontece? Ele cai morto. É um tanto quanto assustador quando a gente vê isso acontecendo aqui, né? Mas ele cai morto. E quando ele cai morto, o que acontece? Alguns homens pegam ele, né? Sepultam ele. E aí a palavra nos diz que umas 3 horas depois, né? A mulher dele chega ali também. Safira chega ali. E quando Safira chega, Pedro olha para ela e diz para ela, né? Vocês mentiram, não mentiram? Vocês venderam por 10, não foi 5, não é? E ela diz, é isso mesmo, a gente mentiu. E é interessante porque Pedro lhe diz aqui, né? Até no versículo de número 4, antes mesmo de Ananias morrer, ele diz, né? Se vocês tivessem guardado, né? Se vocês tivessem conservado o campo, seria seus. E se vocês tivessem vendido também, o que vocês ganharam seria seus. Vocês não precisavam ter mentido para nós. Vocês não precisavam ter mentido. Por que vocês fizeram isso? Vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram para Deus, né? Então Pedro, ele é muito claro ali. Não era necessário que Ananias e Safira mentissem. E aí o que acontece? Após Ananias morrer, Safira também vem a morrer, a sua esposa, né? Então os dois, eles morrem. Eles morrem por causa da mentira que eles contaram, né? Apenas a mentira deles fez com que os dois morressem. Então a gente vê aqui, né, a seriedade que era no início da igreja, né? Não era obrigatório ninguém fazer nada. Não era obrigatório alguém vender os seus bens e depositar aos pés dos apóstolos, não, de forma alguma. Mas quem fizesse aquilo, que fizesse de todo o coração, que fizesse realmente temendo ao Senhor, né? E aí a gente se pergunta, nossa, mas por que aconteceu isso? Meus irmãos, aconteceu isso com Ananias e Safira para que algo ficasse muito claro naquele momento. Ficasse muito claro que não era necessário você fazer nada se não fosse para realmente honrar a Deus. Tanto faz que quando Ananias e Safira morrem, aqui em Atos 5:11, olha o que diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então o que acontece? Através da morte desses dois mentirosos, a igreja cresceu em temor a Deus. Né? Se havia alguém ali que estava pensando assim, eu posso fazer as coisas de qualquer jeito, através da morte de Ananias e Safira, perceberam que não era bem assim, né? Que era necessário ser sério, né? Que era realmente uma vida de seriedade, uma vida onde eles deveriam realmente se comprometer. Era sim, sim, ou não, não, né? E aí continua aí a história, né? E aí nós chegamos nessa próxima parte, dos versículos 12 ao 16, que diz aí que
os apóstolos, eles faziam muitos milagres, né, e muitas coisas aconteciam naquele tempo. E diz assim a palavra, a partir do versículo 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, meus irmãos, o Espírito Santo estava agindo através da igreja, né? Ao ponto de muitos milagres acontecerem ali no meio do povo. Então nós vemos aí nessa parte que realmente muitos sinais e prodígios estavam acontecendo, né? E assim como antes de Jesus voltar aos céus, nós vemos que o ministério de Jesus foi um ministério onde ele curou muitas pessoas, né? Onde ele expulsou muitos demônios. Isso acontecia, né? Assim, de várias e várias maneiras, né? E incessantemente, por muitas e muitas vezes isso acontecia, né? Tanto faz que a gente vê ali que até o próprio, né, apóstolo João, ele vai dizer, se eu não me engano, no final do seu livro, que não caberia em nenhum livro, né, todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas que Jesus fez, né? Então nós vemos que, assim como Jesus, os apóstolos continuam, né, curando, né, expulsando demônios. Então eles realmente faziam assim como o seu mestre fez. E era necessário que essas curas, era necessário que essas libertações acontecessem para que as pessoas pudessem olhar e entender, né, que realmente Deus estava com eles, que Deus estava usando a vida deles para que mais e mais pessoas fossem trabalhadas, mudadas. E algo muito interessante, nós vemos aí a obra do Espírito Santo acontecendo, é que a palavra nos diz que os homens, as mulheres pegavam os enfermos, pegavam, né, os doentes, aqueles que estavam ali morrendo, e colocavam eles pelas ruas, né, em leitos e macas. E aonde Pedro passava, a palavra diz aí no versículo de número 15, né, de Atos 5, que aonde Pedro passava, muitas vezes ele não precisava falar nada, apenas a sombra dele, né? Onde a sombra dele passava sobre as pessoas, aquelas pessoas eram curadas. Que tremendo, né? Ver isso acontecendo. Aí a gente pode nos perguntar, era Pedro então? Pedro tinha poder, né? Não, não era Pedro. Era o Espírito Santo agindo através da vida de Pedro. Era o próprio Deus agindo através da vida dos apóstolos naquele tempo, né? Então nós vemos aí que grandes sinais estavam acontecendo como esses, né? A ponto de uma sombra, né? Alguém, né? Um enfermo está ali deitado sobre o chão, a sombra de um homem passar sobre aquele enfermo, aquela pessoa ali, e ela ser curada, né? E aí a palavra nos diz no versículo 16 que muitas pessoas das cidades vizinhas a Jerusalém levavam ali os doentes, levavam ali aqueles que estavam possessos por espíritos imundos, né? E todos eram curados, né? Todos eram curados ali. Então, cada vez mais e mais a igreja ia crescendo, né? Cada vez mais e mais. Até o versículo 14 diz aí para nós, né, de Atos 5, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então, a última vez que a gente vê uma contagem na palavra, meus irmãos, né, a última vez que a gente vê é depois que Pedro cura aquele coxo de nascença. A gente vê ali que já eram ali em torno de 5.000. Depois disso, a gente não vê mais a contagem, não tem mais contagem, porque realmente não tem nem mais como contar, né?
Até aquele momento foi fácil de certa forma, foi fácil de contar. A partir de agora, a gente vai vendo aqui na palavra, em Atos, que é só isso que vai aparecendo, né? Que crescia mais e mais a multidão de crentes. Porque realmente o número, né, chegou a um número que era impossível de contar a partir de então. E o que acontece, meus irmãos? É claro que por estarem curando, por estarem fazendo esses grandes milagres, essas grandes obras, todos ficavam sabendo, né? A gente até leu aqui agora que muitas pessoas das cidades vizinhas a Jerusalém começaram a levar, né, os seus parentes, os seus colegas, os seus conhecidos para Jerusalém para serem curados. Então o negócio começou a tomar uma dimensão maior, né? E o que acontece? Assim como foi com Jesus, que foi tomando uma dimensão grande, né, e os fariseus, os saduceus, né, eles tentaram minar aquilo que Jesus estava fazendo, eles vão tentar fazer isso também com os apóstolos aqui, né? Então, aqui em Atos 5, ainda, a partir do versículo número 17, a gente vê que é essa tentativa mais uma vez. Então, vamos ler aí, ó. Aí em Atos 5 diz assim, a próxima parte, a partir do versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocavam o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, meus irmãos, nós vemos o quê? Que esses sinais e maravilhas trouxe inveja aos saduceus, aos fariseus, aos sumos sacerdotes, né? A todas essas seitas daquela época, né? E eles ficaram com inveja de ver tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo, as curas, os milagres que eles estavam fazendo. Ao ponto do quê? Deles prenderem, né? Eles pegaram e prenderam os apóstolos. Só que o que acontece, meus irmãos? Acontece que durante a noite, enquanto eles estavam presos, e a gente tem que pensar o que eles estavam presos, a gente tem que pensar em vários fatores aí dentro da prisão, né? A prisão, as prisões daquelas épocas, meus irmãos, muitas vezes eram feitas em calabouços, né? Eram feitos em locais assim de quase impossível acesso. As prisões daquelas épocas. As prisões daquelas épocas, né, o local onde a pessoa ficava preso, muitas vezes nem era,
como eu posso dizer, nem era prisões como as de hoje, né? Era muitas vezes, como eu disse, calabouço, então não tinha para onde você fugir. Às vezes eles te colocavam dentro realmente ali de um buraco no chão, né? Como se fosse um buraco no chão. Ou quando eram prisões de grades, eram grades muito grossas, né? Era impossível de você fugir. E a gente vê aqui realmente que eles foram presos. Só que o que acontece? Durante a noite, um anjo do Senhor foi ali onde eles estavam presos, abriu as portas da prisão, né? Soltou os apóstolos naquele momento e disse para que eles fossem para o templo e pregassem sobre Jesus. Olha, você vê, né, que algo sobrenatural acontecendo aí. Então eles fazem isso. Quando eles saem ali de dentro da prisão, o que acontece com eles quando eles saem da prisão? Eles são levados, né? Ali, eles são conduzidos, né? Eles vão caminhando até o templo e ali eles começam a pregar. Então de manhã, o que acontece ali também? De manhã, o sumo sacerdote, né? E os que eram do sinédrio, eles vão para o templo, né? Eles vão ali e eles, quando eles se reúnem como sinédrio, eles dizem o quê? Vão lá e buscam. Busquem lá aqueles que estão presos, né? Aqueles lá que estão falando sobre aquele Jesus. Vão lá e busquem-os. O que acontece? Os guardas vão até a prisão. Quando eles chegam na prisão, não encontram ninguém. Quando eles chegam lá na prisão, eles não encontram ninguém. E aí os guardas voltam. E quando os guardas voltam, o que eles dizem? Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. A prisão está fechada. Está fechada. Os sentinelas, né, os guardas que deveriam estar lá, eles estão lá. E eles nos disseram que eles não saíram de lá. Mas aqueles homens que estavam presos não estão mais lá. Não estão mais lá. Então algumas pessoas chegam ali naquele momento, diante do sinédrio, e falam assim: aqueles homens que vocês prenderam ontem à noite, eles estão lá no templo pregando e falando sobre Jesus mais uma vez. Eles estão lá pregando, eles estão falando sobre esse Jesus. E aí eles ficam boquiabertos, né? Como assim? Como que eles conseguiram sair da prisão? O que aconteceu? E aí a gente vê mais uma vez o agir de Deus, né, meus irmãos? Então, cada passinho que a gente dá no livro de Atos, a gente vê que é Deus agindo soberanamente sobre todas as coisas. Todo momento que a gente vai caminhando no livro de Atos, a gente vê Deus, o Espírito Santo, realmente no coração, na vida da igreja, agindo de tantas e tantas maneiras. Um anjo do Senhor sendo enviado para livrar aqueles homens da cadeia de forma sobrenatural. Então o que acontece? Eles mandam os guardas buscá-los ali no templo. Eles pegam mais uma vez os discípulos e dizem assim: parem de pregar sobre esse Jesus. Parem de falar sobre esse Jesus. Então Pedro ele se levanta ali junto aos demais apóstolos e eles afirmam, né? Antes importa obedecer a Deus do que a homens. O que a gente está falando, a pregação, aquilo que a gente está levando à frente, a gente está fazendo isso porque a gente está obedecendo a Deus. Se a gente parar de fazer isso, a gente vai começar a obedecer a vocês. E a gente não está nesse mundo para obedecer a homens. A gente está nesse mundo para obedecer a Deus. E é muito interessante, né? E mais uma vez eu volto a falar, igual a gente até citou na semana passada, né? Esse é o mesmo Pedro que há algum tempo atrás estava negando a Jesus, né? E agora que cheio do Espírito Santo, Pedro está dizendo o quê? Não importa o que vocês façam. A gente vai obedecer a Deus, a gente vai pregar, a gente vai falar sobre Jesus. Não importa a circunstância, não importa o momento, a gente vai continuar falando. Então, meus irmãos, o que acontece? Eles tiveram que liberar eles, né? Eles liberaram, acabaram liberando ali, mas ao mesmo tempo enfurecidos e querendo matá-los, né? Então, no continuar aí, a partir do versículo de número 33 de Atos 5, diz aí para nós assim, ó: eles, porém, ouvindo essas palavras dos apóstolos, né, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel,
mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa parte é muito interessante, meus irmãos. E a gente precisa analisá-la. Então o que acontece? Após esse momento onde Pedro olha para eles e diz assim, ó, é melhor que a gente obedeça a Deus do que obedeça a vocês. Eles estavam diante do sinédrio. Então neste momento ali, né, o sinédrio, né, eles tinham ali o líder do sinédrio, né, que ele se assentava no lugar principal. Os outros do sinédrio se assentavam em volta, né, ficavam em volta aqui dele, né. Ali, quando o sinédrio estava reunido, tinha também os escribas, né? E os escribas aqui, eles ficavam. E como a gente mesmo entende, né? Os escribas, eles escreviam, né? Eles eram escrivãos. Eles relatavam tudo o que estava acontecendo, né? O que acontece? Naquele momento ali, o sinédrio reunido, né? Os saduceus, os fariseus, os escribas ali, eles colocaram aqui os apóstolos diante deles. Naquele momento, né? Então os apóstolos estavam ali diante deles naquele momento. Não vou fazer todo mundo. O que acontece naquele momento ali, né? Aqui é o sinédrio. Estavam lá no sinédrio. O que aconteceu naquele momento? Quando Pedro e os demais falam isso para eles, antes importa obedecer a Deus do que a homens, o que acontece? Eles ficam enfurecidos. E eles pensam que vão matar eles. Como a gente leu no versículo de número 33. Mas aí, diante disso, se levanta um homem ali. Um homem muito respeitado pelo sinédrio e por todo Israel. Um homem chamado Gamaliel. Então, né, Gamaliel aqui, ele se levanta diante de todo o sinédrio. Ele que era um homem importante diante de todos esses. E ele diz o quê? Espera aí, meus irmãos. Ele olha para o sinédrio e fala assim, espera aí. Vamos pedir para que eles saiam por um instante. Então, né, os apóstolos saem ali. Eu vou até fazer uns outros bonequinhos aqui, né, que eram os guardas que estavam ali também, né? Os guardas com as suas lanças ali, ou com as suas espadas, né? Então os guardas estavam ali também. Então eles vão pegar e vão sair. Então Gamaliel, ele vem aqui, né? Ele vai falar com o sinédrio. E ele vai dizer a seguinte coisa para o sinédrio, meus irmãos. Realmente eu creio que naquele momento Gamaliel foi usado por Deus naquilo que ele falou. Ele disse assim, vejam bem, meus irmãos, o que tem acontecido. Aconteceu que, algum tempo atrás, um homem chamado Teudas se levantou. E esse Teudas disse ser, né, um grande homem, disse ser um profeta, disse ser alguém realmente enviado por Deus. Ao ponto de aí em torno de 400 pessoas se juntarem a ele. Mas após isso ele veio a morrer. E quando Teudas morreu, todo mundo se dispersou. Os seguidores deles se dispersaram e pararam de falar que Teudas era alguém. Após isso, um outro homem se levantou chamado Judas. E este homem chamado Judas
que era um galileu, né, ele também começou a chamar muitos, a dizer para muitos que ele era um profeta, que ele poderia ser o Filho de Deus, né, e muitos começaram a segui-lo. Mas ele também veio, né, a morrer, e os que o obedeciam foram dispersos. Então, ele diz isso para o restante do Sinédrio, né? Então ele começa a citar esses homens que fizeram aí, né, grandes reboliços dentro de Israel. E ele continua e ele diz o seguinte, meus irmãos. Ele diz o seguinte para o Sinédrio, né? Gamaliel, que fazia parte do Sinédrio, ele olhou para o Sinédrio e disse assim: agora, olhe para esses homens. Eles também estão começando a fazer um reboliço. Eles estão começando a pregar sobre esse Jesus. Eles estão dizendo que ele é o Filho de Deus. Eles estão dizendo que realmente é tudo uma verdade. Agora olhem para mim. Se o que eles estão falando é mentira, vai ser como foi com Teudas e com Judas. Uma hora eles vão morrer e o que eles estão falando, o que eles estão pregando, vai acabar. Mas, se aquilo que eles estão pregando é a verdade, a gente vai começar a lutar com Deus. Porque se aquilo que eles estão falando é a verdade, e esse Jesus realmente é o Filho de Deus, não tem nada que a gente possa fazer. Aí você vê, né, o que Gamaliel diz naquele momento para o Sinédrio. Então, naquele momento, o Sinédrio, né, claramente ouve a Gamaliel, mas o que eles fazem? Eles chamam de volta os apóstolos, né? Então, após Gamaliel falar isso, ele senta ali mais uma vez junto ao Sinédrio, e o Sinédrio naquele momento chama os apóstolos e diz para os apóstolos, né? O negócio é o seguinte: parem de falar essas mentiras aí. Parem de pregar sobre esse Jesus. Para de falar sobre ele. Ele nem está mais no meio de vocês. E o que eles fazem então? Eles pegam os apóstolos. Eles mandam açoitar os apóstolos, né? Os apóstolos naquele momento eles apanham, né? Eles são açoitados naquele momento, né? Então ali eles recebem açoites em suas costas, né? Mas olha para você ver, meus irmãos. Eles são açoitados. É o que diz aí a partir do versículo de número 40 de Atos 5. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Meus irmãos, eles foram açoitados. Após serem açoitados, eles foram o quê? Libertos. Quando eles foram libertos, eles se sentiram alegres. Alegres de terem apanhado por estarem fazendo o que era correto. O coração deles se encheu de alegria naquele momento, né? Por eles serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Uhum. 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 Olha só. Uhum. Exatamente. Exatamente.
Então, né, a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê ali que eles tentaram frear de alguma forma, mas, meus irmãos, aqueles homens estavam tão cheios do Espírito Santo, né, vivendo tanto para o Senhor, que apanhar para eles foi motivo de alegria, porque eles estavam apanhando por Cristo, né? Eles entenderam que o sofrer faz parte do cristianismo, né? E o ponto de acontecer o quê? Ali eles apanharam, né? Foram ali açoitados, mas após isso eles já estavam mais uma vez no templo, de casa em casa, pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus, o Cristo, né? Então, né, passado este momento, nós entramos em Atos 6, né? Então, a gente entra em Atos 6, que até esses dias atrás eu até estive pregando, né, sobre aí, tanto Atos 6 quanto Atos 7. Então a gente vai até passar de forma mais breve. Então em Atos 6, né, eu não vou estar lendo parte por parte, mas aí em Atos 6, a partir do versículo 1 até o versículo número 7, é o momento onde os apóstolos, eles escolhem os primeiros diáconos da igreja. Então, eles vão escolher os primeiros diáconos. Por que eles escolhem os primeiros diáconos? Porque os apóstolos, eles estavam o quê? Muito focados na pregação do evangelho. E estava sendo necessário pessoas para cuidar dos órfãos e das viúvas da igreja. E aí os apóstolos não conseguiam fazer tudo no mesmo tempo, né? Eles estavam ali focados na pregação do evangelho, né? Focados ali em levar o evangelho, pregando o evangelho em toda a cidade de Jerusalém. E aí o que acontece? Eles escolhem ali 7 homens, né? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para serem os primeiros diáconos da igreja. Então nós vemos no versículo de número 5 de Atos 6, o nome de cada um desses diáconos, dos primeiros diáconos da igreja. E diz aí, ó: o parecer agradou à comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármeas e Nicolau, né? Então esses foram os 7 homens escolhidos como os primeiros diáconos da igreja. O trabalho deles seria qual? Servir os órfãos e as viúvas, né? Levar pão, né? Levar oração, né? Também pregar para estes, né? Evangelizar estes também. E esses foram os primeiros diáconos da igreja. Então a gente está vendo aí que a igreja está começando a ter um molde, né? A igreja está começando a ter um molde aí já, né? A gente já vê que tem os pregadores da palavra ali, né? Que eram os apóstolos. Agora a gente vê que já tem alguns diáconos dentro da igreja também, que serviam a igreja, né? Que foram esses 7 primeiros homens aí. E aí a gente foca em um desses diáconos, né? Especificamente, que é Estevão. Né? Estevão, que a gente vê aí, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? E este Estevão, ele fazia muito bem o seu papel, né, meus irmãos? Ele servia os órfãos e as viúvas, ele estava ali sempre servindo os órfãos e as viúvas, fazendo aquilo que o diácono ali na igreja deveria fazer, e além disso, pregando o evangelho também, levando o evangelho, né, à frente, ao ponto do quê? Ao ponto de ele ser ficar alguém tão conhecido, que ele ficou conhecido também pelo Sinédrio. Estevão também fica reconhecido pelo Sinédrio, né? Ele também fica reconhecido pelo Sinédrio. Por quê? Porque ele estava pregando, ele estava falando sobre Jesus. Ele é alguém muito ativo em todo o tempo. Então, ele começou a pregar. E aí ele começou a pregar para algumas pessoas que não se agradaram da pregação dele. E aí essas pessoas que não se agradaram fizeram o quê? Levaram, né, até o Sinédrio que este homem Estevão estava falando muito sobre Jesus também. E aí o que acontece? Nós vemos aí que, né, dos versículos 8 ao versículo de número 15 de Atos 6, meus irmãos, que Estevão, ele foi pego. Ele foi pego para ser levado diante do Sinédrio. Eles levam
Falei Pedro de novo? Estevão, perdão. Estevão, ele é pego e ele é levado diante do Sinédrio, né? E aí o que o Sinédrio faz? Olha para você ver, meus irmãos, o que o Sinédrio faz. O Sinédrio, que era para ser reconhecido como os homens, né, mais corretos, mais sensatos, eram os homens que mais conheciam a lei, né, que mais conheciam o Antigo Testamento, que era o que eles tinham em mãos na época, né? Eles pegam e eles trazem algumas falsas testemunhas para mentirem sobre Estevão. E olha para você ver aí, ó, versículo de número 13 de Atos 6. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo de número 11 de Atos 6, diz aí, ó. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem, né? Este homem é Estevão, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciões e os escribas, e investindo, arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram e disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então nós vemos ali que Estevão foi levado diante do Sinédrio, né? Então, esse daqui é o Estevão. E ele passou a mesma coisa que os apóstolos passaram, né? Ele também estava passando. Ele estava ali diante do Sinédrio. E nós vemos o quê? Que estavam ali falsas testemunhas, né? Falsas testemunhas contra Estevão. Eles pegaram, né, homens aí mentirosos ali e o levaram para mentir. Apenas para falar mentiras contra Estevão, né? Então, tudo aquilo que eles disseram aí, né, dizendo aí que ouviram Estevão dizer que Jesus Nazareno destruiria e mudaria os costumes que Moisés os deu, era tudo mentira, era tudo blasfêmia, né? Ao ponto do quê? Ao ponto de tentarem, de alguma forma, fazer com que Estevão parasse de pregar o Evangelho. Só que o que acontece, meus irmãos? Assim como eles falam, né, Estevão também poderia falar naquele momento. E Estevão, ele começa a falar. Então, Atos 7 aí, do versículo 1 até o versículo de número 53, é a fala de Estevão diante do Sinédrio, né? E eu quero que a gente leia, né, bastante coisa aí, né, mas eu quero ler com os irmãos para que a gente possa ver a defesa de Estevão e que a gente possa analisar, meus irmãos, né, sobre tudo que Estevão fala. Então, né, eu vou estar lendo, eu quero que você vá analisando e vendo, né, sobre tudo que Estevão está falando aí. E diz assim, ó: então perguntou o sumo sacerdote a Estevão: porventura é isto assim? Né? Então, porventura é isto assim o quê? Aquilo que os caras mentiram sobre ele, né? Sobre aquilo que os homens mentiram sobre ele. Porventura é verdade o que eles falaram? Então, versículo 2 do capítulo 7. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua casa e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel.
Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 homens. José desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprar dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de teu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconciliá-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, que lhe disse: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se manifestou e os entregou ao culto da malícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também vossos pais, como Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada
para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Amém. Bastante coisa, né? Muita coisa. Mas isso daqui, meus irmãos, é a fala de Estevão diante do Sinédrio naquele momento. Você está vendo que Estevão ele conta basicamente toda a história bíblica? Ele conta basicamente toda a história bíblica naquele momento diante do Sinédrio. A gente vê que ele começa lá em Abraão, né? Ele fala sobre Abraão, depois ele fala sobre Isaac, sobre Jacó, depois ele fala sobre José. Após José ele vai falar sobre Moisés. De Moisés ele vai citar os profetas, né? E ele vai tudo isso alinhar para o mesmo propósito. Ele vai mostrar que tudo o que aconteceu até agora converge em Cristo Jesus. Que todas essas coisas vão convergir em Cristo Jesus. Toda a história de Israel tem um ponto-chave. Ele vai mostrar. Que é o quê? É Cristo Jesus. É a glória de Deus. E ele vai apontar todas essas coisas, né, para Cristo. É isso que ele quer fazer neste momento, né? Então, diante do Sinédrio, ele vai mostrar toda a palavra. E diante da palavra, ele vai mostrar algo para eles. Ele vai mostrar, e a partir do versículo de número 51, como a gente leu, né, que tudo o que aconteceu desde o início de Israel até agora, o Sinédrio estava rejeitando. Aqueles homens estavam rejeitando. Eles não estavam vivendo a verdade, porque a verdade estava em Deus. E eles estavam rejeitando a Deus, rejeitando e resistindo ao Espírito Santo, que é o próprio Deus no coração. Exatamente. Exatamente. Mesmo eles vendo ali, né, a paz, né, na vida de Estevão naquele momento, como a gente viu aí no versículo 15 do capítulo 6, né, que Estevão estava como um rosto de anjo diante do Sinédrio, mas mesmo assim, eles estavam rejeitando. Né? Mesmo vendo aquele momento, né, Deus de alguma forma agindo de forma até sobrenatural ali, eles ainda assim estavam rejeitando. Ao ponto do final da pregação de Estevão, naquele momento diante do Sinédrio, ele dizer que eles eram homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, né? É como se ele estivesse ali realmente mostrando que eles não estavam vivendo a verdade, né? É como se realmente Estevão xingasse eles mesmo, mostrando para eles que eles estavam vivendo uma mentira. E ele diz aí no versículo 52, né? Assim como os pais de vocês mataram os profetas, e a gente vê realmente, né, que Ezequiel, que Jeremias, que Isaías foram mortos por pregarem a verdade, assim também eles estavam matando. Eles não estavam matando, não, né? Eles mataram a Cristo Jesus, né? Então, versículo 52 ele diz aí, ó, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, assim como lá atrás, eles mataram os profetas que pregavam sobre a vinda do Messias, vocês que estão aqui diante de mim, foram aqueles que assassinaram o Messias, né? Nós sabemos, né, que aqui ele está trazendo de uma forma. Sabemos também que Jesus ele não ficou morto, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou, ficou 40 dias neste mundo junto aos seus discípulos e retornou aos céus. Mas ele mostra aqui que
Jesus, ele foi, né, morto ali de certa forma, porque eles aqui sentenciaram a morte de cruz a Jesus. Ele mostra isso naquele momento para todo o sinédrio. Ao ponto do que? Dos versículos 54 ao 60 aí de Atos 7, ser o momento onde Estevão vai ser morto. Porque quando Estevão termina essa pregação e diz que os profetas foram mortos pelas mãos dos pais deles e Jesus pelas mãos deles, eles se enfurecem. E do versículo 54 ao 60, vai dizer aí assim, ó: ouvindo eles isto, enfureciam no seu coração, rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, proclamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impustes esse pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Então, meus irmãos, quando Estevão termina de pregar, estes homens aqui, eles ficam irados, pegam Estevão e levam Estevão para fora da cidade, né? Então eles levam Estevão para fora da cidade. Irmãos, naquela época tinham ali locais específicos onde as pessoas eram apedrejadas, né? Então, aqueles homens estavam aqui com as suas pedras nas mãos, né? Levaram Estevão para fora da cidade. Eu estou fazendo aqui, mas levaram Estevão para fora da cidade, colocaram Estevão num local específico, né? Um local que era mais baixo. Então, vamos dizer, aqui é mais alto do que aqui, certo? Não tem como eu conseguir fazer isso aqui. Mas aqui é como se fosse mais alto, né? Do que aonde Estevão estava. E ali naquele local era um local cheio de pedras, né? E ali eles pegaram as pedras, e isso era até uma forma de ter ainda mais força, né? E começaram a arremessar essas pedras contra Estevão, né? Naquele momento. Então eles ficavam num local mais alto. Isso é a física básica, né? Algo que você solta de baixo para cima recebe pressão, né? Então eles jogavam suas pedras de cima para baixo, né? De cima para baixo em Estevão, e não eram pedregulhos, né? Eram pedras enormes naquele momento. Era necessário homens para apedrejar um outro homem, né? Uma criança não conseguiria de forma alguma nem mesmo segurar uma pedra para jogar em alguém, né? Provavelmente as mulheres também não. Então eram homens ali. A gente até vê também, né, que são homens que levam aquela mulher adúltera diante de Jesus, né? São homens que chegam ali e a gente vê que eles já estavam preparados até com as suas pedras em mãos, né? Mas quando Jesus diz naquele momento, né, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, a gente vê que eles vão soltando as suas pedras e indo embora diante de Jesus. Vocês lembram dessa passagem, né? Então, a gente vê que eram homens, né? E eles muitas vezes já levavam até suas pedras para matar as pessoas, né? Então, naquele momento ali, eles se iram, levam Estevão para fora da cidade, e ali eles fazem o que? Eles apedrejam Estevão, né? E a palavra aí nos abre para uma nova etapa. Nos abre para uma nova etapa. Uma nova etapa que a gente vê aí um certo homem, né, no meio disso tudo. Versículo número 58 aí do capítulo 7 diz aí, ó: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, havia um jovem aqui junto deles. Um jovem ali. E as pessoas, quando eles foram apedrejar Estevão, os homens tinham o costume de usar algumas batas, né? Assim, por cima das suas roupas. E aquelas batas serviam para muitas coisas, né? Para não deixar que o sol queimasse a pele deles, né? Ali era um local que muitas vezes tinha aquele vento, que vinha aquele vento quente também do deserto, porque ali é uma região desértica, né? Eles conseguiam utilizar, né, de várias formas, né? Para que tanto aquele ar quente, quanto o sol, quanto a chuva e tantas outras coisas não os pegasse, né? Não os atingisse.
Mas para atacar pedra com aquelas batas era muito difícil, né? Então o que eles faziam? Eles retiravam aquelas grandes batas que eles utilizavam e deixaram aos pés desse jovem chamado Saulo, né? Para que eles pudessem assim matar Estevão naquele momento. Então eles deixaram ali com aquele jovem as suas vestes e foram matar Estevão. Então Estevão ele vem a morrer. E a morte de Estevão, meus irmãos, é um dos momentos mais importantes da história da igreja. É um dos momentos mais cruciais da história da igreja. Porque quando Estevão morre, a gente vê o que acontece. Atos 8, a partir do versículo de número 1, diz aí, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos parar aí, meus irmãos? Vamos tomar um cafezinho, né, beber uma água, irmos ao banheiro e a gente volta e finaliza aí dentro dessa parte. Amém? Então, meus irmãos, dando continuidade, então a gente vê aí que acontece algo, né? A gente vê aparecendo aí pela primeira vez o nome deste homem Saulo. E sim, este Saulo que nós vemos aqui é Paulo, né? É o apóstolo Paulo. E aí muita gente, a gente vai até olhar dentro da palavra, mas o nome dele não é mudado. É o mesmo nome. Só que um está no aramaico e o outro está no grego, né? Saulo e Paulo é o mesmo nome, só que só muda aí nesse fator, né? Esse fator de... Oi? Ele chamava Saulo e chamava Paulo, dependia de onde ele estava no mundo, entendeu? Porque, por exemplo, vamos tentar pegar aqui alguns nomes diferentes. Por exemplo, se a gente pegar alguns nomes em português e em inglês, muda um pouco, né? Então, João vai para John, por exemplo, né? Então, tem algumas coisas que vai mudar. Mateus não chama Mateus, né? Nos Estados Unidos chama Matthew, né? Então, assim, muda. Até as letras mudam, né? Então, assim, Matthew escreve de uma forma, Mateus escreve de outra, mas é o mesmo nome, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Que a gente traz aí. Não, para falar a verdade, não. Tiago que é John, não é? Não, né? Mas depois eu vejo. Então, assim, os nomes eles sofrem algum tipo de mudança dependendo da língua que se é falada, né? E o nome de Paulo foi assim. Então a gente vê que ele vai começar a ser chamado de Paulo principalmente quando ele vai saindo para suas viagens missionárias, onde a cultura é uma cultura grega, né? A língua é a língua grega. Então ele fica conhecido como Paulo, né? E é o nome principal, é o nome que é utilizado a partir de então. Mas o que nós vemos aqui? Iniciando ali, diz que Saulo consentia na morte de Estevão, né? Como a gente fez o desenho aquela hora aqui. Aí, a gente acabou de ler, eu vou reler para a gente poder ir finalizando e a gente só pegar esse conceito aqui e finalizar. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Naquele dia quando? Quando Estevão foi morto, né? E todos quem? Os cristãos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então o que acontece, meus irmãos? Né? Se você quiser pegar na sua Bíblia aí, pode até colocar aí um negocinho aí para você ficar sabendo e entendendo o quê? Que aqui começa o cumprimento daquilo que Jesus diz lá em Atos capítulo de número 1, antes dele voltar aos céus. Né? Enviarei o Espírito Santo, né, sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Lembra essa fala de Jesus lá no início de Atos, quando Jesus fala isso? Então,
aqui começa a se cumprir. Aqui começa a se cumprir aquilo que Jesus falou, né? Então, na morte de Estevão, começa a se cumprir essa verdade na igreja, né? Através da morte dele, é necessário que os cristãos saiam de Jerusalém e comecem a ir para essas outras, né, para as outras regiões específicas, né, como a Samaria e como o restante da Judéia. E aí, por isso que eu fiz esse mapinha aqui, para a gente poder entender isso bem. Então, ó, Jerusalém fica na Judéia, né? É a principal das cidades da Judéia. A Judéia é cheia de cidades, né? Uma outra cidade que fica ali, né, é Emaús, por exemplo, quando Jesus encontra os seus discípulos, né, no caminho de Emaús. Na Judéia fica Jericó também, né, a cidade de Jericó, que foi o local onde foi a entrada dos israelitas na Terra Prometida, um dos locais de entrada. Lembra quando eles estavam entrando na Terra Prometida, para onde que Josué entra ali, né? Por onde que ele precisa passar para alcançar o restante da Terra Prometida é por Jericó, né? Aquelas grandes muralhas de Jericó, quando eles estão vindo de fora, né? Uma outra cidade aí é a cidade de Belém, né? Belém da Judéia, que é uma cidade aí marcante também dentro da história, né? Da história bíblica, né? Da história de Jesus, né? Que foi aonde Jesus ele nasceu, né? Foi em Belém. Então são algumas das cidades da Judéia, né? Algumas das, né, que deveriam ser alcançadas pelos discípulos, né? Todos os cristãos deveriam ir agora. Eles estavam indo, como a palavra nos diz aí, né? Que eles foram dispersos pela região da Judéia e também da Samaria. Então, na Samaria, uma cidade que é muito conhecida por todos nós, por exemplo, da Samaria, é a cidade de Sicar, né? Por que é uma cidade conhecida? Porque é onde foi provavelmente o local onde Jesus encontrou a mulher no poço, né? Foi na cidade, ali na região de Sicar, onde Jesus encontra a mulher do poço e tudo mais. Então a gente vê o quê? Que Jesus já tinha passado por muitos desses locais, né? Mas agora o que os discípulos, o que os primeiros cristãos deveriam fazer a partir de agora? Ir pregar nessas regiões. Ir pregar nas cidades onde Jesus não passou, por exemplo, né? Porque Jesus ele não passou por todas as cidades de Israel, né? E eles deveriam ir. Aí eu coloquei aqui também a região da Galileia, né? Então aqui a gente dividiu mais ou menos o mapa de Israel, né? A Galileia mais ao norte, Samaria a parte central, né? E a Judéia na parte inferior, né? Se a gente for dividir o mapa do Brasil aqui, né? A gente ia colocar norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. O mapa de Israel era dividido entre Galileia, Samaria e Judéia. Aí eu fiz a Galileia também só para a gente entender um pouquinho, né? Que é onde aconteceu grande parte do ministério de Jesus, né? Caná, o local onde ele foi, né? Onde ele fez o primeiro ato dele, né? Onde ele transformou a água em vinho naquele casamento. Nazaré, né? Que ele foi conhecido como Jesus de Nazaré, onde ele passou grande parte da sua vida. Cafarnaum, né? Que foi uma cidade, assim, talvez a mais importante, uma das mais importantes do ministério de Jesus, onde ele viveu grande parte, a maior parte do ministério de Jesus foi na cidade de Cafarnaum, que fica na beirinha do Mar da Galileia. Então, foi naquela região onde tinham os pescadores, Pedro, Tiago e João no barquinho, no Mar da Galileia, né? Aquela musiquinha até que tem. Então aqui o Mar da Galileia tem várias cidades ali em volta que Jesus tocou, né? Ali em torno fica Betsaida, ali em torno fica Tiberíades, né? Ali em torno fica Corazim, Magdala, né? Quando Jesus fala, ai de ti, Corazim, né? Então, tudo isso são cidades aqui em volta de Cafarnaum, cidades da Galileia. E muitas vezes, quando Jesus pregava, pessoas dessas cidades estavam ouvindo, por isso que ele pregava dessa forma, né? Então, todas as vezes que a gente vê, né, que quando Jesus acalma a tempestade, quando, né, Jesus vai ao encontro daquele endemoniado, né, o gadareno, eles fazem o quê? Eles saem de Cafarnaum por dentro do Mar da Galileia, né? Até ir para as outras regiões aqui, né? E aí, aqui está até um pouco errado o meu mapa, né? Até fica um pouco errado aqui o meu mapa, porque é basicamente como se fosse
para melhorar aqui um pouco, né? É basicamente como se fosse assim o mapa, certo? O Mar da Galileia ficava entre, né, Israel e já outras nações. Tanto faz que o Gadareno ali, ele era da região de Decápolis, né, que eram 10 cidades ali reunidas. Jesus manda ele ir, e Decápolis fica para o lado de cá, né? Para o lado de cá é a região de Decápolis. Então isso daqui é só para a gente conseguir se situar assim de forma bem, né, bem mais ou menos assim, né? Não quer dizer que o mapa é desse jeito, né? Que a divisão é essa, né? Galileia, Samaria e Judéia, mas só para quando a gente ouvir, né, talvez alguns desses nomes, a gente saiba sobre o que está falando. Então, os momentos de barquinho que Jesus encontra seus discípulos e tudo mais, joga a rede para o outro lado, tudo acontece aqui, no Mar da Galileia, nessa região aqui, certo? Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque aí eles foram dispersos, né? Então, eles estavam lá em Jerusalém, que fica um pouquinho mais ali mesmo ao sul da Judéia, e eles são dispersos, né? Então, os discípulos, e quando eu digo, eu não vou dizer os discípulos, né? Os cristãos, eles começam a descer para as cidadezinhas aqui em volta, eles começam a subir para as cidades aqui, né, em volta da Samaria, né? E eles vão. E os únicos que ficam em Jerusalém foram os apóstolos. A palavra até nos mostra isso daí, né? Olha lá, ó, no versículo 8, capítulo 1. Levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então eles ficaram aqui. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque na próxima semana a gente vai entrar aí nessa próxima parte que vai falar sobre, em Atos 8, a partir do versículo 4, sobre Filipe prega em Samaria. Quem que é esse Filipe? Esse Filipe não era um dos 12, né? Que tinha o Filipe que fazia parte dos 12. Ele não era um dos 12, os 12 ficaram em Jerusalém. Esse Filipe aqui, provavelmente, era um daqueles que foram escolhidos como diáconos da igreja, junto com Estevão, né? Então a gente vê ali, ó, que os escolhidos foi Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármeas e Nicolau, né? Então provavelmente é este Filipe, não é o apóstolo Filipe, né? O diácono Filipe que sai pregando em Samaria. Aí esse Filipe que encontra o eunuco também depois, né? Lembra? Aquele que né, ele é transladado de um lugar para o outro, provavelmente não, é o diácono, não é o apóstolo. E assim nós finalizamos hoje, amém, meus irmãos? A gente finaliza aí essa parte, né, entendendo um pouco mais da história da igreja, como a igreja foi saindo de Jerusalém, né, como a igreja foi alcançando outros locais. A gente vai vendo aí que a partir da morte de Estevão, a igreja já vai saindo de Jerusalém, começa, né, a se derramar por Israel, e daqui a pouquinho, através, né, de Paulo, entre outros, vai se derramar para o mundo inteiro. Amém? Vamos ficar de pé então, meus irmãos, para finalizarmos. Eu vou falar rapidinho, assim, de forma breve, né? Eu trouxe 3 livros aqui que muito me ajudam mesmo, né? O primeiro é esse daqui, que é um livro, assim, que eu já li ele 2 vezes, né? Ele chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor Mark Dever. É um livro que são vários livros que falam sobre a igreja, né? Sobre a igreja sempre se permanecer saudável, do grupo 9 Marcas, né? Todos eles lançados pela editora Fiel. É maravilhoso, todos os livrinhos que tem. E tem vários livros, tem livro falando apenas sobre oração, livretinho sobre oração, livretinho só sobre a pregação da palavra, sobre os diáconos da igreja, sobre, né, os pastores da igreja, sobre várias coisas que envolvem a igreja, né? Então todos os livros da série 9 Marcas são muito legais, né? Qualquer um que você comprar, você vai gostar muito, né? E esse daqui é um livro que eu tenho gostado muito. Esse daqui é outro também, né, que me ajuda muito. É um livro que lançou esse ano, né? A editora Fiel lançou esse ano em português. É um livro que já tem há muito tempo em inglês,
que é o Novo Testamento, uma introdução bíblico-teológica, né? O editor principal é o Michael J. Kruger, mas aí tem, cada um traz um comentário, né? Então é um livro que você tem aí desde Mateus até Apocalipse, né? Falando aí, né, tudo sobre cada um dos livros do Novo Testamento. E esse é um outro livro aí para quem se interessa, né, pelo lado da pregação e tudo mais, até entender melhor, né, os versículos bíblicos. Muitos versículos talvez a gente não consiga entender, né, e apenas lendo. Esse livro aqui é um livro que muito me ajuda, né, a introdução à interpretação bíblica, né, a forma, ele nos ajuda, esse livro aqui muito me ajuda a entender como interpretar corretamente a palavra, ok? Só aí para, né, que eu trouxe, que eu coloquei aqui em cima da mesa para mim poder mostrar para os irmãos. Tanto esse quanto esse eu uso até no seminário hoje. Tenho usado aí, né, como livros obrigatórios. Amém? Então, meus irmãos, hoje às 8 horas nós vamos ter o nosso culto de Santa Ceia. Já entramos aí em dezembro, né, o último mês do nosso ano, como passa rápido, né? Então que a gente possa juntos estarmos aqui reunidos hoje para ceiarmos, né, e recordarmos do nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Oremos finalizando. Senhor, nós te agradecemos por este tempo que tivemos nessa manhã. Obrigado, Pai, por tudo que vivemos. Obrigado por este tempo. Obrigado verdadeiramente, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque realmente homens, mulheres, há tantos e tantos anos atrás, realmente focaram, Deus, em levar a sério a pregação do Evangelho, e por essa seriedade, por serem cheios do Espírito Santo, o Evangelho chegou até nós. Pai, que nós também possamos ser homens e mulheres sérios diante da Tua palavra, cheios do Seu Santo Espírito, que possamos levar a verdade adiante, que possamos pregar a verdade, amar o Senhor acima de todas as coisas e viver para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu lhe peço que o Senhor possa levar cada um de nós para os nossos lares neste momento, debaixo da Tua santa proteção. Abençoe o nosso domingo, Deus. Abençoe tudo aquilo que viveremos ainda hoje. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz. Que Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Amém?